llamada como parte técnico, entonces eh, ya. Hola, ¡Hola! Hola, hola, aquí estamos en Teología Sin Vergüenza y yo soy Liz Valle Ruiz, en vivo y en directo desde Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Yo soy Reverenda Sex, también Alba Onofrio, en el sureste, en las montañas Apalaches de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras hoy... eu sou reverenda Ana Esther, sou de Brasil, Belo Horizonte, e atualmente eu moro no estado do Missouri, na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos. Y como han podido notar, hoy estamos experimentando con un programa bilingüe en inglés y portugués. Le pedimos a la No, persona español y en portugués. español y portugués y probablemente inglés también. También. Si nos trancamos, pero bueno, aquí estamos en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos, aquí estamos y estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las calles y en las casas. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresca la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Entonces, queremos empezar por invitar a las personas que nos están escuchando y viéndonos hoy. Si tienen un comentario, pueden saludar en el comentario de Facebook, también pueden preguntar y pues si hay problemas de traducción, nos puede ayudar. Si hay una palabra, un concepto, por favor, ayúdanos. Como ayer, no, Ana Esther, estuvimos con Rosa Manríquez y no sabíamos cómo traducir pimp. Entonces, todas nuestras compañeros en el Facebook nos ayudó a ver muchas palabras para enseñarnos cómo traducir apropiadamente en varios países esa palabra para podermos seguir la conversación. Entonces, entre todos vamos a estar aquí moviendo, porque esto es bastante queer. Ana nos dijo como cuando estábamos hablando, ¿cómo hacemos? Nos dijiste, pues es bien queer intentar a encontrarnos en las formas que podemos por varias partes. Entonces, la primera pregunta, Ana, si tú identificas como una sinvergüenza, ¿por qué sí o por qué no? Primeiro, eu queria saudar a todas as pessoas que estão nos acompanhando, gratidão por nesse domingo a gente poder compartilhar um pouco. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Eu fico honrada estar aqui nesse espaço onde tantas mulheres maravilhosas já passaram. A pergunta se eu me identifico como uma mulher sem vergonha, ela me causa muita tensão, porque rapidamente eu diria, eu sou sem vergonha e quem me conhece também diria que eu sou sem vergonha. Mas a palavra vergonha, ultimamente, dentro do todo o contexto político, sanitário que o Brasil está enfrentando, ela ganha outras dimensões, outros contornos. É difícil dizer que eu não tenho vergonha hoje, que eu sou uma mulher que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do que está acontecendo no Brasil, eu tenho vergonha da política conservadora, fundamentalista, da escalada fascista dentro do Brasil. Eu tenho vergonha de todas essas coisas. Mas assumir a vergonha diante dessa realidade me faz uma mulher sem vergonha,
porque muitas mulheres não têm coragem de dizer, não podem dizer abertamente sobre as realidades políticas, teológicas dentro do seu contexto. Então, sim, eu sou uma mulher sem vergonha, eu tento fazer uma teologia sem vergonha, mas eu ando com muita vergonha dos contextos onde eu tenho caminhado. Bienvenida. Sí. Gracias. Es apropiada, ¿verdad? Como las cosas de tener vergüenza, como es esto, es parte del propósito de ese show, es como no debemos tener vergüenza de quienes somos, de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades. Donde hay vergüenza es en la pobreza, en el manejo, en la maldad que está contra nuestras comunidades. Sí. Perdón, Liz. No, gracias por decir eso. Y hablando de eso, yo tengo que contar esta historia de esta conversación que tuve esta mañana con mi mamá, porque una de las cosas que me da vergüenza a mí, que, ¿verdad? Anastar contaba de lo que le da vergüenza a lo que está pasando en su país, en Brasil. En mi país ahora hay toda una controversia sobre legislación para terapias de conversión. Y mi mamá y yo esta mañana conversábamos sobre diálogos que se están dando en iglesias que ciertamente ayudan mucho a personas homosexuales en el sentido de querer ser inclusivos, porque dicen, bueno, están mal las terapias de conversión, porque quieren cambiar quién es el ser humano. Y no debemos hacer eso, debemos aceptarle como son, siempre y cuando estén en una relación monógama. Y ahí yo me fui en brote y dije, bueno, ese es el problema, porque es que queremos aceptar a la comunidad queer, pero queremos mantener la estructura igual heteronormativa. Y como decía mi ancestra Audre Lorde, queremos cambiar los actores, pero manteniendo la misma trama, manteniendo la misma estructura. Entonces, Ana Esther, tú tienes mucho que compartirnos sobre esto, esta idea de cuando las iglesias son inclusivas pero se mantienen en la heteronormatividad o heteronormalidad. Entonces, cuéntanos cuál es tu postura sobre eso. Explícanos más sobre por qué eso es un problema. Esse tema que você aborda, ele é muito delicado e cheio de camadas, porque as terapias de conversão, não sei se em Porto Rico, mas no Brasil, elas se dão em pelo menos dois espaços distintos. Um dentro do consultório psicológico e o outro dentro da própria igreja. Porque a terapia de conversão também acontece através de práticas eclesiásticas, expulsar demônio, passar por jejum, oração, negação do corpo, enfim, todas essas nuances. E quando eu penso na questão da terapia da conversão dentro da igreja, eu fico pensando aqui agora se talvez, inclusive nas igrejas inclusivas, a gente não mantenha essa mesma prática. Porque a gente quer que a realidade dos afetos se converta a um padrão, que é o padrão instituído como normal. Na minha pesquisa de doutorado, eu comecei a tocar nesse assunto, mas eu desenvolvi depois, para entender um pouco sobre como as igrejas evangélicas trabalham a questão da acolhida das pessoas LGBTs. Porque no Brasil, em específico, a gente tem muitas igrejas que se chamam igrejas progressistas. E elas agora têm uma abertura para as questões LGBTs, com limites. E aí, a partir desses limites, é possível pensar em pelo menos 3 categorias de igreja. Primeiro, a igreja receptiva, welcoming churches. Depois, a igreja inclusiva, inclusive churches.
E depois a igreja afirmativa das diferenças. E a igreja receptiva é aquela que deu o primeiro passo na inclusão. Ela diz, você é bem-vindo, mas... E aí tem vários mas. Um mas, e o mais perverso mas, é quando dizem, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Uhum. Nessas igrejas você entra, mas você nega a sua sexualidade. Então, você pode ser LGBT, mas você não pode praticar a homossexualidade ou viver a sua transgeneridade, enfim. Es como cuando no, es como se dicen como es tu cruz para llevar, como aceptamos que eres así y no puedes cambiar, pero no puedes actuar, no puedes vivir, no puedes tener una vida plena. Ajá. No Brasil, nós temos ministérios de pessoas LGBTs com esse foco de incluir as pessoas LGBTs e negar a sexualidade. O que, para mim, é muito estranho, porque isso é uma redução da homossexualidade a uma homogeneidade. Ou seja, é só o seu sexo. Mas eu sou lésbica em tudo que eu faço. Eu vejo o mundo como lésbica. As minhas relações, não só de sexuais, mas de afeto, também passam pelo meu corpo. O nosso corpo é o nosso mediador diante do mundo. Então, a minha lesbianidade não está aqui ou não está ali. Ela está em tudo que eu faço. Amém. Não é? Um outro tipo de igreja é que é a igreja inclusiva. E aí, eu estou chamando de igreja inclusiva, mas eu sei que existem muitos tipos, mas é só para tentar entender um pouco o processo. Porque a gente sabe que a gente tem igrejas inclusivas desde o final da década de 1960. E essas igrejas elas vão se articulando de diferentes maneiras. Mas, mais ou menos, a ideia seria de que te acolhe como LGBT, mas, como a reverenda Liz disse, você tem que viver uma relação monogâmica. Ou é esperado que você constitua uma família, que você case, que você tenha filhos. Ou você pode ser LGBT, mas você não pode ter a putaria LGBT, né? Porque você tem que manter um padrão. E aí é o que a gente chama de uma higienização, uma limpeza das questões LGBTs, porque a gente tem que entrar dentro de uma moral, a moral cristã. Para esse tipo de público, tem o teólogo Robert Goss, que ele diz que essas pessoas são as pessoas que quiseram ser assimiladas pelo cristianismo. Então, elas tinham sido expulsas e elas querem entrar no cristianismo, então elas vão fazer o possível para serem assimiladas pelo mesmo modelo cisgênero heteronormativo, que é o modelo que controla as nossas relações. Pero eso para muchas personas es como ya el cielo, tener algún lugar cristiano que pueden ser aceptados como son, ¿verdad? Entonces, para muchos de nosotras estamos esperando un espacio que nos permite ser abiertamente lesbiana, gay, etcétera, que a veces ni lo captamos que hay un más allá, que podría existir. Yo no sé cómo diría, cómo es la tercera categoría, pero como yo diría como una iglesia queer, realmente queer. Entonces, pero sí es posible, ¿verdad? Inclusiva no es el último paso, no es lo mejor de las iglesias. Yeah. E nem a terceira, que é a igreja, que eu chamo igreja afirmativa das diferenças, é o ideal, porque eu acho que o ideal é esse horizonte que nos faz avançar.
Porque eu quero mais. Eu não estou em um lugar que eu tenho tudo que eu quero mais. Na igreja, que eu estou chamando aqui de igreja afirmativa das diferenças, as questões da sexualidade, elas são confrontadas com a vida. Então, a gente tem que repensar o nosso corpo, repensar os nossos afetos, repensar os nossos desejos e celebrá-los, porque essa acho que a chave para a minha espiritualidade queer, é pensar que eu não quero só a libertação do meu corpo, mas eu quero a libertação de Deus. E esse é um conceito lindo, que não é meu, é claro, mas da minha ancestral Marcela Altausrid, que é a teóloga argentina que eu pesquiso, porque ela diz que a gente tem que tirar, não só a gente tem que sair do armário, mas a gente tem que tirar Deus do armário. E essa é a grande dificuldade das pessoas, porque elas vão questionar a nossa presença na igreja, mas não a mudança que a gente vai causar no próprio entendimento de o que é Deus, o que é igreja, o que é salvação, o que é pecado, o que a gente chama de grandezas teologais, as grandes verdades da fé. O queer, ele vai trabalhar com essa implosão das nossas sexualidades, das nossas identidades, e também com Deus. Então, Deus passa a ser algo que a gente não controla, que não está na caixinha, mas ele escapa. É a papaya quando você aperta, e aquele suco da papaya que inunda o seu corpo. Isso é Deus. Para Marcela, para mim, para nós, mulheres sem vergonha. Certo? Total. Me viene a la mente dos otras teólogas. Una creo que se llama Carter Hayward, que ella hablaba del poder erótico como esa fuerza a la que algunas personas llaman Dios. Y hace tiempo ya de eso, yo no sé si más o menos al mismo tiempo que Marcela. La otra es, Margaret, ¿cuál Margaret? La que escribió el libro que se llama Just Love. En español es interesante porque en inglés es un juego de palabras, pero cuando lo vas a traducir al español lo puedes traducir de dos maneras. Simplemente amor o amor justo. Y ahí lo que ella plantea es que la ética cristiana se ha enfocado de una manera sobremanera en quién, cuándo, dónde, cuánta gente. Entonces, esta segunda categoría que Ana Esther dice, que by the way, muchísimas gracias por darnos así tres categorías, esta taxonomía tan bonita que has desarrollado, Ana Esther. Pues Margaret dice en amor justo, esa segunda categoría, ella no dijo eso, pero yo estoy conectando la segunda categoría de Ana Esther con lo que dijo Margaret, de que se mantiene el mismo patrón, pero se cambian los actores, y ella lo que propone es que se cambien las preguntas. En vez de preguntar, pero ¿cuántas personas están en esa relación sexual? Tienen que ser nada más que dos. ¿Y cuál es la identidad de género? Tiene que ser nada más que hombre y mujer. Y ella dice, no, lo que hay que preguntar es, ¿hay consentimiento? ¿El poder es equitativo? Y así por el estilo, se da una relación justa. ¿Hay cuidado por la otra persona? Y ella explica de esto de una manera tal que aplica aún en las relaciones casuales de una sola noche. Que el cuidado no solamente por la salud física y la salud emocional de la otra persona con quien se está interaccionando sexualmente. Así que ahí tenemos tres teólogas, ¿verdad? Entre Marcela, teólogas, Margaret, se me olvida el apellido, es que no quiero confundirla con la otra Margaret. Margaret, Marcela Altausrid y Carter Hayward, que nos dan otros paradigmas de una ética, porque es ética, no es inmoral,
es ético, comportamiento ético, pero más que nada, ese Dios que no se puede controlar. A Dios no se puede controlar. Sí, me parece importante reconocer que esto es el paso que a veces, como muchos de nosotros estamos luchando por espacios más inclusivas, en que no tenemos que escondernos, pero no significa, ¿verdad?, que tenemos que empezar el camino así. Tal vez podemos crear espacios que son queer de una vez, porque incluso en mi orientación, por ser no monógama, no hay denominaciones cristianas dentro de los Estados Unidos en este momento que aceptan con todas las otras calificaciones, incluyendo ser mujer queer, pero esa parte del monogamía es la cosa que ahí no se puede pasar, ¿verdad? Entonces, eh, quiero terminar con esto porque yo tengo más preguntas acerca de tu hermosa amor con tu esposa, pero Los entonces, saludo. sí, Ana termina, sí, yo sentí que querías comentar, entonces si tienes algo para terminar y ya los comentarios y mi siguiente pregunta. ¿Quería responder? Eu sempre vou ter algo para comentar. Nós, latinas, a gente não fica. Ok, ok, dá. Mas a questão. Eu vou fazer uma indicação aqui. Vai ficar difícil explicar, talvez entender no espanhol, mas quem está ouvindo na língua portuguesa vai entender. Eu escrevo artigos para uma revista Censo, uma vez por mês. E eu estou fazendo uma série de artigos sobre os 10 mandamentos. E 10 mandamentos. E aí eu juntei a palavra, fica desmandamento. Não sei se faz sentido em espanhol. Desmandar. Romper, queerizar. Yo diría desmadre. Queerizar me parece excelente, queerizar. E nesse primeiro, na análise do primeiro mandamento, eu trato sobre a questão da monogamia. Como eu conversei com a Alba, e a gente vai entrar no assunto das relações amorosas daqui a pouco, eu não vivo uma relação monogâmica. Mas quando Deus, ele está tão queerizado para mim já, que ele me invoca a uma relação não monogâmica. Porque quando você olha para a Trindade, para a relação que se estabelece dentro da Trindade, a relação de amor, quando você vê Jesus, e a Marcela diz que Jesus adulterou a Trindade, ele desce da Trindade e vai amar outras pessoas. Então, a própria imagem de Deus, quando você liberta ela de tudo isso que a gente está chamando aqui de cis-heteronormatividade, ela te convida a outras experiências. E aí você vai de acordo com seus limites, com seus desejos ou não, mas próprio Deus, o meu próprio olhar para Deus, ele me permite pensar em outras categorias para que eu possa experimentar os afetos, os desejos e os amores. Wow. Wow. Okay. Yes, Dios poliamoroso. Y aquí, ok, teóloga número 4, ¿cómo que se llama? Snyder. Laurel Snyder. Laura Schneider. Ella escribió sobre el Dios promiscuo. Eso. Te voy a decir, entre Marcela Althaus-Wright y Laura Schneider, ese artículo del Dios promiscuo y el libro El Dios queer, si no hubiese sido por esos dos artículos, yo creo que yo me hubiese quitado de ser cristiana. Esas dos me salvaron la fe. Yo digo, el Dios queer me salvó mi fe. Pero bueno, déjame enfocarme en los saludos. Sí. Yolanda Rosas de León dice, estamos presentes en las iglesias y diferentes colectivos. Gracias, Yolanda, por añadir a nuestra introducción. Jennifer Flores dice, hashtag aquí estamos. Rita Fidelia Gómez Horta dice, nos manda saludos desde Colombia y nos da las gracias por este espacio. Rosanne Susa dice, Anester, saudades de Boché.
Liseleine Capó Lima dice saludos para Ana Esther desde Cuba. Rosan Susa nos comenta, yo también estoy con vergüenza de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, Brasil. Eric Valeria dice buenas tardes en portugués. Cris Batista también nos da las buenas tardes en portugués. Giselle Zamora dice muy buen día, saludos desde Costa Rica. Gabriela Guerrero desde Argentina. Eli Solorzano nos dice, esto está a fuego, con muchos emojis de fuego. No lo dijo, puso muchos emojis de fuego. Gigi Cruz Suárez dice saludos desde Cuba y le envía saludos a Ana Esther. Rita Fidelia Gómez Horta dice, sí, Iglesia Queer. Y Ana Lara López nos manda fueguitos y mariposas. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. A quienes no han puesto su comentario, les invitamos a que pongan, a que escriban ahí en los comentarios desde dónde se están conectando y le envíen saludos. También pueden reaccionar a lo que están escuchando. Ok, entonces, yo tuve el placer de escuchar de tu esposa la historia de cómo se conocieron en un encuentro religioso en medio de una pista de baile. ¡Qué fuego! Pero me gustaría hablar no solamente de lo queer que son hermosamente, quiero hablar de tabú, porque a veces hablamos de la teología queer o las iglesias queer de una forma que solo es las personas poliamorosas o las personas transgénero, pero hay otros tabús por adentro de muchas formas. Y uno de los tabús que tú estás viviendo día en día es que tu esposa tiene mucho más edad que tú. Entonces, es un amor entre generaciones. Y me contaste que la gente en general no quiere hablar de como cosa muy obvia entre ustedes. Cuéntanos un poquito de tu relación con tu esposa y del tabú, porque eso es tabú, porque ese amor, no solamente por ser queer, pero ser intergeneracional. Cuéntanos un poquito, por favor. Claro. Agora, a pergunta se eu sou sem vergonha, agora eu tenho vergonha porque minha mãe está aqui assistindo. Quando a mãe está assistindo, a gente fica, opa, vou ficar mais certinha. Mentira. A minha mãe é uma pessoa muito generosa com relação às minhas relações amorosas. Beijo, mãe. Madre, estou falando de minha madre. Fiquei pensando, né? O tabu é a relação intergeracional entre as gerações, ou o tabu é a relação entre gerações diferentes de mulher? Porque se você coloca lá o George Clooney com 60 anos com uma mulher de 30, ai, que lindo! Que casal maravilhoso! Agora, se você pega uma diferença de 30 anos, 29, para ser mais exata, entre duas mulheres, tem alguma coisa errada aí. Não. E aí a imaginação das pessoas vai longe, né? Das várias coisas, que a gente não tem um relacionamento sexual, ou que eu tive algum problema com a minha mãe, então eu estou à procura de uma mãe. Édipo, né? Ou eu sou um sugar baby, certo? Não, principalmente, eu acho que a questão do sugar baby, para mim, com a Nancy, é a pior, porque a gente tem a diferença de idade e eu vim para os Estados Unidos morar na casa dela. Mas eu tenho a minha casa no Brasil, eu tenho o meu carro no Brasil, eu tenho a minha vida no Brasil, eu tenho saúde para me manter no Brasil. Então, as pessoas desconsideram essas questões. Enfim, e o tabu dessas relações, eu confesso que tem também no meu coração, às vezes. Porque quando eu fui assumir o meu relacionamento com a Nancy, eu fiquei receosa sobre como que as pessoas iriam reagir ao meu relacionamento.
E não porque a Nancy, minha esposa, fosse a primeira relação, porque não é. A minha primeira relação lésbica de mais tempo, eu fiquei casada 6 anos, foi com uma mulher 19 anos mais velha. Depois eu namorei uma 18 anos mais velha. Depois uma 10, depois um ano só. E agora a Nancy, como eu estou bem mais velha, eu já tenho 41, a Nancy tem mais idade, ela tem, vai fazer 71? 71 ela faz agora. E a Nancy é mais velha que a minha mãe. A minha mãe tem 60, tenho medo de errar a idade dela, 67, alguma coisa assim. Então, tem um tabu muito grande nessa relação, porque as pessoas elas procuram saber por quê. O que está por detrás dessa relação? Achando que ser impossível um encontro desse. Ou, por exemplo, querem justificar a relação achando que é um encontro de outras vidas. O que eu acho possível. Mas só assim para justificar nós duas estarmos juntas hoje, porque é um reencontro de uma relação que já foi vivida anteriormente. Então, é uma relação que as pessoas ficam tentando justificar o tempo todo. E por isso, eu conversando com a reverenda Sex, eu falei, as pessoas não querem nem falar sobre isso. Quando a gente está numa live, num podcast, as pessoas evitam esse tema com medo de ser um tema delicado. Se fosse delicado, eu não estaria vivendo, porque eu estou vivendo porque ele é bom, porque ele me faz bem, porque ele me alimenta, ele dá sentido para a minha vida, dá sentido para o meu corpo, para o meu sexo, para o meu afeto. É porque é uma relação que me permite que eu seja eu mesma. E esse encontro de diferentes relações, ele me salva de mim muitas vezes, porque a Nancy está num lugar da vida dela, e eu até lembro, Jean-Paul Sartre disse que não há vergonha se a vida é longa. Então, quando você já viveu bastante, essas coisas vão ficando tão pequenas, coisas que eu acho tão importantes, elas vão ganhando outro valor, e aí você começa a admirar as coisas que realmente têm sentido na vida, que é a sua honestidade com você mesmo, a sua capacidade de aceitar tudo que é bom e tudo que é péssimo, ruim dentro de você, a possibilidade de se amar de verdade, de experimentar novas formas de amar e de ser amada. Então, eu acho, para mim, uma relação intergeracional, ela me permite viver no excesso, no líquido da papaya, o que é o amor de verdade. Porque eu não posso querer nada dela e ela querer nada de mim, porque a gente está em lugares tão diferentes da nossa produção. Por exemplo, a produção profissional, a Nancy já é aposentada. Eu estou no auge da minha produção intelectual. Essas diferenças, elas chegam no final do dia, elas só dão mais sentido, mais cor, mais sabor a nosso relacionamento. Faz sentido? Uhum. Sim. Para mí sí. Y es interesante, como no me di cuenta del tabú o de la idea de tener que justificar, pero ¿por qué será que están juntas cuando es tan normal, cuando hay mucha diferencia de poder entre la diferencia de edad? Si es hombre que tiene toda su riqueza, que tiene su casa, que tiene su dinero, pues entonces una jovencita, pues todo bien, porque él la va a cuidar, entonces es bien vista. Pero en este caso, solo por cambiar el género, es como lo queer de lo queer. Entonces,
esta orientación me parece tan divina al deseo, al cuerpo, a encontrar que las diferencias, más que alejar, como se atrae, como da más espacio para cada una de vivir como lo más auténtica, lo más llena de vida. Es hermosa, pues yo encantada siempre, enamorada del amor queer en general, pero en esta parte estamos incluso hablando de los márgenes de lo queer incluso, entonces es como ya tiene más Sí, tapas. sí. Y también se da cuando está en una relación heterosexual y la mujer es la que es 10, 20, 30 años mayor que el hombre. También hay mucho juicio aí. É verdade, é verdade. Como que é o jogo? Acho que a reverenda Sex apontou bem, né? As relações de poder que se dão na diferença da idade, assim. Mas o que eu vivo com a Nancy, a gente brinca muito da questão do sugar baby, porque o melhor que a gente pode fazer é brincar de sugar baby, né? É claro que a gente já teve semana passada, eu estava olhando os papéis para tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. E aí a gente estava numa fila, aí um homem falando de nós duas e falou que a gente era mãe e filha. Of course, right? Homem sempre tem que falar, o que eles acham que nós somos. E a gente, meu impulso foi falar, não somos. Mas a gente continuou brincando que era. E aí foi divertido depois chegar em casa e falar assim, a gente é mãe e filha, e a gente é mãe e filha que se ama e que se ama profundamente. Então, porque eu acho que perde o limite das relações, né? Porque a gente tem que tentar ver a relação dentro de algo que faça sentido para a gente, né? Esse é o poder da linguagem, é fazer sentido, criar algum tipo de comunicação. E quando isso escapa, as reações são muitas, né? E, inclusive, quando eu não entendo o que está acontecendo, eu posso questionar, mas eu posso ter ódio daquilo também, né? Que é o que a gente vê hoje. Quando a pessoa vê e não entende, não tem categorias suficientes para entender a diferença, a beleza da diferença, ela odeia a diferença. Porque ela odeia algo em si também, ela odeia a sua incapacidade, impossibilidade de compreender as dinâmicas da vida. Então, a minha relação com a Nancy, ela chama as pessoas a pensarem. Alguma coisa elas vão pensar. E tem mais camadas nesse relacionamento. Vou dar um exemplo. Eu fui uma pessoa muito obesa e eu fiz a cirurgia bariátrica, a cirurgia do estômago para perder peso. Faz sentido? Sim? E aí eu perdi muito peso. E eu fiquei bem, bonita. E aí as pessoas falam, nossa, mas quando você estava no mais bonita sua, você foi pegar uma mulher mais velha? Não achando que se eu estava no melhor de mim, eu tinha que buscar uma mulher novinha, bonita. E é isso que eu tenho na Nancy. Uma mulher com novidade de vida, bonita. É isso. Eu acho que hoje eu estou no meu melhor. Então, o que eu tenho de melhor para oferecer para uma relação, eu acho que é o que eu posso oferecer para a Nancy agora. Então, tem muitas camadas assim dentro do nosso relacionamento. E como eu mencionei na nossa conversa, eu estava num relacionamento anterior com uma pessoa muito especial também. Então, sair de um relacionamento e ir para outro,
E aí isso só confirma a ideia de sugar baby para as pessoas e que, enfim, sinto muito. Se vocês não conseguem, se muitas pessoas não conseguem olhar para esse relacionamento e serem abençoadas pela possibilidade de expandir a forma de amar, o problema não está em mim, mas está nessas pessoas, right? Mira, Rina Ramos dice, oh, yo tengo una sugar mama, aunque ella es menor que yo. Tengo una sugar mama menor que yo. Pues tal vez debemos explicar un poquito de qué estamos hablando para las personas que no saben, porque realmente creo que la primera palabra o frase que salió fue sugar daddy, ¿verdad? Que es un hombre generalmente mayor que tiene más plata que la mujer o el chico con quien ando y paga todo. Entonces, es esta orientación que el sexo o el acceso al cuerpo, al amor, es en cambio a cosas económicas. Entonces pues estamos jugando con esa idea porque está en general mal vista, pero muy entendido, porque es interesante porque en general en la historia las familias buscan un hombre para cuidar a la hembra, como a su hija que se intercambia del papá, lo manda al esposo, ¿verdad? Entonces, esta idea de cuidar delicada, este tesoro, lo que sea, de una mujer preciosa, ya como siempre ha sido un poquito de trato económico, de alianza, etcétera, pero ya en este mundo del amor romántico en que todo debe pasar por amor pura, que pues claro que tiene todo que ver con las conexiones, la cultura, etcétera, todo lo demás, ya está mal vista este trato tan obvio de economía, del amor, de un sugar daddy que paga, pero entonces estamos jugando cómo es tener sugar mama, cómo es de ser sugar baby lo que recibe. Pues yo también son distintos dependiendo en los países. Yo tengo alguien con quien jugamos también palabras de sugar mama porque yo vengo de los Estados Unidos, entonces $1 americano vale mucho más que $1 por allá. Entonces, solo en puras cosas como económicas es cierto de ciertas formas porque mi ética es la persona que gana más debe pagar más. Entonces, si con mi salario en los Estados Unidos yo gano mucho más de una persona con quien ando en Costa Rica, pues claro, tiene sentido que yo pago más porque eso es para mí lo es que es justo, no ningún papel de género, pero entonces eso es Sugar Mama, Sugar Baby. Yo también quiero hablar un poquito más de edad, pero no sé, Liz, si quieres responder a los comentarios, saludos, porque Sí, ya porque está corriendo el tiempo. la gente está loquita saludándonos. También Alexandre Farías nos dice buen día, saludos desde Seattle. Aquí hay, le voy a pedir a Ana Esther que explique porque no sé qué significa. Onde que tá? Sí, en el chat. Entonces, Sí, dice 60. Dani Padua dice 67, así. Mi hermana, esta es mi hermana, this is my sister. oh, esa es la edad de tu mamá, ok. Sí. ¿Y qué significa la palabra acertó? You're right, you were right. You're right, tienes la razón, ok. Sí. Entonces, Michelle Correa nos está saludando desde Grande del Sur, Brasil. Dice que este es un diálogo maravilloso. Ana Lara López nos dice, muy agradecida de escucharlas, asistiendo desde Nueva York. Qué belleza saber que tu mamá está presente, Ana Esther. Qué regalo ser testigas de esta expansión de Dios al verte libre con tu madre presente por una vida libre y expansiva para todos. Amén. Lo leí completo porque todavía está en mi corazón el capítulo de ayer que trata precisamente de eso, ¿verdad? De las madres que apoyan a sus hijas de la comunidad queer. Michelle Correa, buenas tardes desde Grande Sur, Brasil. ¿Alguien más? Carla Mijangos Fuentes dice saludos desde
Oaxaca, México. Esos son los saludos por ahora. Ok, entonces quiero hablar también de género y edad un poquito, porque estamos muy cercana de la conversación también, porque en mi experiencia muchas veces ya han pensado que yo soy la madre de mi amante o mi pareja. Incluso, pues es cierto que tengo una pareja que tiene más que 10 años menos que yo, pero las personas que se visten de una forma más masculino o más ambiguo, las mujeres o las personas trans o queer, es muy normal, común, que tiene este carita que las personas lo leen como aún más, que tienen más, que son menores o adolescentes o como, incluso cuando estaba con una persona de mi misma edad, por tener esta orientación de género que era con ropa más masculino, con pelo muy corto y yo muy femenina, asumían que esa persona estaba mucho menor que yo. Entonces también entra la cosa de género ahí porque cuando las personas se vesten, se presentan de una forma que es más cercano en la vista por no tener pelos en la cara, por ejemplo, por tener más peso que los hombres que ya tienen muchos músculos. Esta ambigüedad tiene el afecto que a personas heteros, cis, etcétera, se parecen, incluso que la diferencia, que hay una diferencia en edad y la única categoría que puede pasar es madre y hija o hijo, más que nada hijo. Entonces, cuando llegamos a hablar de edad, es no solamente la edad en números, pero la percepción de la edad y incluso dentro de nuestra comunidad Latinx por todos lados. Entonces, para mí cuadra en esa teología indecente de Marcela. Entonces, antes de terminar, porque ya casi llegamos a la última pregunta, pero hablando de las ancestras, cuéntanos un poquito para las personas que son nuevas a teología indecente, ¿cómo entra teología indecente en todas esas categorías tabú o no heteronormativa? ¿Qué nos enseña la teología indecente? ¿Quem que se foca? Quando eu falo de teologia indecente, eu estou falando a partir da Marcela, né? Em específico, porque é ela que está ecoando no meu pensamento teológico. E a Marcela estabelece essa categoria de indecência como uma contranarrativa ao que ela chama de decência. Uhum. Que, inclusive, eu fiquei pensando sobre o programa, porque chama Teologia Sem Vergonha. E eu acho que, se eu conversasse com a Marcela sobre isso, o livro dela, o clássico Indecent Theology, ele mostra que a teologia cis, heteropatriarcal, ela é uma teologia sem vergonha. Porque não é? Eles acham que eles têm o controle e eles entram sem vergonha do que são. Mas eles são desonestos, porque eles não assumem que tipo de teologia, que tipo de proposta teológica eles estão fazendo. E esse é o convite da teologia indecente. É chamar atenção para as decências da teologia hegemônica e tradicional. E eu acho que pensar a minha vida, a minha relação, a partir da teologia indecente, é um convite para que eu experimente o novo sempre, para que eu nunca tenha certeza que eu estou onde eu devo estar, porque existe sempre um mais alá, um algo mais, um horizonte, que a Marcela fala que nós estamos em uma diáspora queer, e somos mulheres com muitos passaportes. E é isso, e a gente vai
transitando, né, entre as fronteiras, entre as margens. Muitas vezes a gente passa na decência também, porque a gente carrega o peso da decência teológica sobre nós. Então, eu acho que a teologia indecente é esse convite para que a gente perceba as instabilidades e as tensões que nos traspassam, que nos constituem como humanos. E também ela me convida, e como a gente conversou aqui, eu vi no chat também, a perceber não só nós como seres em expansão, instabilidade, mas como Deus como esse ser em expansão. E é o que eu hoje falo com muita convicção, pode ser que amanhã eu não fale mais, mas hoje eu falo com muita convicção, de que a mim não me interessa mais uma proposta teológica inclusiva. Eu quero uma proposta teológica expansiva, que expanda as minhas possibilidades de ser, que expanda as possibilidades de Deus ser, e que me facilite perceber Deus, sacralizar a vida diante de toda essa diversidade. Sí, me encanta eso, me encanta. Primero quiero decir, sí, yo soy parte de la diáspora queer. Y también quiero afirmar lo de, exacto, yo cada vez que oigo lo de iglesias inclusivas me da como que me corre por el espinazo, porque no me incluyan, porque incluir implica cierta asimilación. Y ahorita cuando Ana Esther explicaba la categoría segunda, que es la de la iglesia inclusiva, explicaba que es, ok, te aceptamos, pero te tienes que amoldar a la moral cristiana, que es heteropatriarcal. Entonces, no funciona para mí, pero sí teología expansiva. Gracias por eso. Sí. Carla Mijangos. No, antes de esto, una cosita es que esa idea de la iglesia inclusive significa que es algo cerrado y que vamos a abrirlo un poquito más para que tú puedes entrar si conformas con los demás. Y como, ¿de qué teología viene la idea que la iglesia debe ser exclusiva? ¿Me explico? Entonces, como incluso la palabra que nunca me di cuenta hasta hoy, en ese momento como, ¡oh, es cierto, explotar las paredes porque la casa de Dios, la comunidad que es el cuerpo de Cristo, etcétera, debe ser expansiva, incluso, claro, incluso en esta categoría de quién está bienvenido, pues claro, expansiva, no inclusiva. Sí. E só uma coisa mais, rápido. Sí, sí. A ideia da inclusão, ela pressupõe um centro de poder. Porque eu te incluo, eu tenho poder. É o que a Marcela fala, um Deus que visita as margens. Vou à margem, te trago para o meu centro de poder. E a isso, a teologia indecente não interessa, porque a gente quer o Deus marginal, o Deus de lá, e não o Deus do poder. Sí. Y si quieren una base bíblica para eso, esa es la interpretación tradicional que se le ha dado a la narrativa de uno de los evangelios que dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó por la mitad, simbolizando que Dios se salió del lugar santísimo y entró en el tiempo y en la historia, como dice uno de los himnos de la teología de la liberación. Carla Mijangos Fuente nos estaba dando un ejemplo de que en México también los hombres que salen con mujeres mayores que ellos, se les juzga mucho y es un reto para ellos, y dice que se convierte como en un juego de apuestas. Pero se nos ha unido, o por lo menos más gente ha dicho de dónde se nos están uniendo. Lucy Costa hace una pregunta muy buena para la reverenda Sex, que trataremos en otro episodio, porque hoy ya no podemos más, sobre los cuerpos gordos y sus sexualidades. Y Cristiano Valerio nos saluda desde Sao Paulo, Brasil. Y Ana Esther nos ha dicho varias veces que Ana Marcela Altausraut ha mencionado varias veces esa, así que contamos a esa como una de sus ancestres. Ana Esther, ¿de dónde más? ¿Quiénes otras personas constituyen tu grupo de sabiduría ancestral?
¿Quiénes son tus ancestres? Sean personajes históricos, teólogos como Marcela ou aún de tu própria família? Essa pergunta vou responder ela a partir do dia, porque vai mudando, né? Nós que somos mulheres em diáspora, as pessoas que vão nos afetando, as novas ancestrais que vão determinando os nossos caminhos são muitas. Mas o ano passado, em especial por causa da pandemia, enfim, a Clarice Lispector, que é uma escritora brasileira, não foi nascida no Brasil, mas, enfim, viveu a vida inteira no Brasil e produziu em português, já falecida, ela, sem dúvida, é a minha grande ancestral, porque quando eu leio Clarice, eu leio o que eu queria dizer a respeito de mim mesma, das minhas próprias debilidades, dos meus anseios.